a comunidade Gospel Mira, na pessoa do Padre Oscar e também de cada um membro dessa comunidade que nos acolheu também, nos deu essa oportunidade de poder encontrar aqui, não é, pessoas que têm buscado, que têm lutado para viver a palavra de Deus, para continuar firme nesses tempos desafiadores em que vivemos. Então acolho a todos. Sei que aqui se encontra membros do Exército de São Miguel, os membros da comunidade Gospel Mira e membros de tantos outros movimentos da igreja. Então sejam todos muito bem-vindos e acolhidos nesse dia em que o céu preparou para nós. Agradeço a resposta positiva de vocês ao atender o chamado de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que foi ela que intercedeu, levantou o Exército de São Miguel. E tenho certeza que foi ela também que nesse dia atraiu cada um de vocês para estar aqui neste lugar e aqui nos abastecer, aqui nos fortalecer e nos colocar de pé nesse tempo que requer de nós uma maior maturidade e uma maior firmeza e decisão de coração. O convite foi para que partilhássemos sobre a aparição então de Nossa Senhora aqui no Brasil, na década de 30, a irmã Amália. Essa aparição em Campinas, uma vez que o tema da pregação é: ó Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Mas o tema não me foi dado de maneira fechada, então nós vamos ter 2 encontros hoje como pregação, e eu quero explicar para vocês então como nós vamos fazer, né? Pode ser que o Espírito Santo mude todas as coisas, mas inicialmente nós vamos fazer da seguinte maneira. Nesse primeiro momento, agora pela manhã, nós vamos partilhar sobre o cuidado de Nossa Senhora. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Nossa Senhora cuida de cada um de nós. Então, pela manhã, é essa meditação que nós vamos fazer, o cuidado de Nossa Senhora. Ao longo da história da salvação, ao longo da história de cada um de nós, Nossa Senhora está cuidando de cada um de nós, está cuidando do nosso Brasil, está cuidando da igreja. Ela é mãe da igreja. E à tarde, no nosso encontro, nós falaremos então de maneira um pouco mais precisa sobre então a aparição da Virgem Maria e também de Nosso Senhor, a irmã Amália, e sobre essa mensagem tão atual e tão forte para cada um de nós, sobretudo neste tempo em que estamos vivendo. Tá bom? Pode ser assim? Então, vamos começar tocando nesse cuidado de Nossa Senhora. Nesse final de semana lá em Fortaleza, onde nós estamos, casa-mãe do Instituto Hesed, está acontecendo um encontro só para jovens. É um encontro que já tem quase 10 anos de história e um encontro no qual eu tive a oportunidade de servir ao longo de 10 anos. Foi um dos primeiros apostolados que eu assumi quando cheguei na comunidade, foi o trabalho com a juventude. E passei quase 10 anos com eles. E nesses encontros o Senhor me trazia então, enquanto eu rezava, que o momento mais forte sempre foi o momento exatamente com a mãe. Ao longo do encontro, são 4 dias de encontro, há um momento em que os jovens eles são levados a recordar que eles têm uma mãe. E é um dos momentos mais fortes do encontro. A irmã Chiara Maria serviu comigo muitos anos também e é testemunha disso. É o momento mais forte, né? É um momento em que o coração deles, eles rasgam o coração na presença do Senhor, quando eles se recordam que eles têm uma mãe. Porque por alguma razão, em algum momento do nosso caminho, parece que, não sei, mas parece que isso meio que apaga ou fica anestesiado na nossa cabeça. Não sei em qual momento ali da nossa vida, talvez na adolescência para a juventude, parece que a gente começa a conquistar uma independência e a gente acha que sozinho a gente pode. Né? Tem muitas mães aqui, já vão balançando a cabeça assim, talvez que experimentam isso com os filhos, mas um dia também na juventude viveram esse mesmo processo. Nós vamos crescendo e já conseguimos fazer as coisas por nós mesmos. E na verdade muitas vezes até parece que a presença da mãe ali
não é? Numa visão totalmente distorcida e errada, parece que vai causar algum atrapalho. Isso é obra do diabo, com toda certeza. E aí a gente se distancia de certa forma, não é? A porta do quarto já começa a ficar fechada. Antes a porta do quarto não se fechava. O celular tem senha, a mãe não tem acesso à senha do celular. Não deixo mais que a minha mãe veja as mensagens. Então ela já não sabe mais quem são os meus amigos, ela já não sabe mais o que se passa. E tenha certeza, é o começo da derrota. Porque então o que o inimigo faz, ele nos isola. Ele isola o filho de uma mãe, para que assim ele possa combater, ele possa vencê-lo. Porque um filho que está nos braços da mãe, ele não perde. Quer ver? São João é o evangelista, ele ficou com Nossa Senhora. Ele fugiu do Calvário? Não fugiu. Ele fez uma opção de permanecer com a mãe. E por isso ele permanece então na hora da prova. Os demais que não estavam com a mãe, não suportaram, não aguentaram. Amedrontados, decepcionados, fugiram. Então é preciso retornar para o colo da mãe. É preciso reconhecer que nós precisamos da mãe. E aí nós fazemos essa meditação onde nós nos desencontramos, mãe. Aonde eu me perdi? Aonde eu desviei o meu olhar de ti? E eu preciso voltar para esse colo de mãe. E é incrível a pedagogia de Deus, porque Jesus olha para o céu, nos ensina a chamar Deus de Pai. E no alto da cruz, então, Ele olha para Nossa Senhora, olha para o discípulo amado e nos ensina, então, nos entrega Nossa Senhora como mãe. E é assim, tendo Deus por Pai, tendo Nossa Senhora como mãe, que nós vamos conseguir sair vencedores de todo combate, de toda batalha. O cuidado de Deus por cada um de nós através da Virgem Maria. São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer, foi através da Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo e através dela que Ele então deverá reinar no mundo. Para que venha o reino de Jesus, deverá vir primeiramente o reino de Maria. Então o cuidado da Virgem Maria, e por onde nós então começamos? Eu pensava, vamos lá para a Rua do Bac, em 1830, com a medalha milagrosa, com Nossa Senhora das Graças? Na verdade não, vamos muito antes. Desde os primórdios, 1830, século XIX, já foi bem agora. Na verdade, Nossa Senhora já manifesta esse cuidado desde o princípio. Nossa Senhora já manifesta esse cuidado e fica muito claro para nós ali, no Evangelho, segundo São João, ali no capítulo 2, então, quando nós temos as bodas de Caná. Nossa Senhora manifesta o seu cuidado. Filho, eles não têm mais vinho. Nós já começamos então a experimentar o cuidado de Nossa Senhora. Nossa Senhora está atenta a cada um de nós, a cada um dos seus filhos. E essa não é uma mensagem positiva. O problema é que nós recebemos essas mensagens muitas vezes como uma mensagem positiva, como algo que vai afagar, como algo que... Mas é muito mais do que isso. Essa é a verdade. Nossa Senhora está cuidando de mim. E aqui ao longo dessa pregação eu vou trazer situações comigo, mas eu queria também que vocês, na vida de vocês, identificassem o cuidado de Nossa Senhora. O cuidado de Nossa Senhora na vida de cada um de vocês, e ela é muito discreta. Muitas vezes Nossa Senhora faz de maneira tão imperceptível aqueles noivos. Talvez eles nunca tomaram conhecimento de que na verdade foi Nossa Senhora. Jesus realizou o milagre, mas foi por causa dela. Foi porque ela pediu, e isso nós testemunhamos no Exército de São Miguel. Não há um testemunho que eu receba, dos milhares que nós recebemos, que não esteja ali a presença de Nossa Senhora. É Jesus que realiza o milagre sempre, mas em todos os testemunhos tem a presença daquela que é a medianeira de todas as graças, tem a presença de Nossa Senhora. Então, é tomar posse dessa verdade. Nossa Senhora cuida de mim. E Nossa Senhora está cuidando do que é meu. São tantas... Eu tinha selecionado algumas histórias, mas à medida que eu vou pregando, vai passando filmes na minha cabeça, e não tem então um momento da minha vida em que não esteja ali presente Nossa Senhora. E eu tenho certeza que isso também se dá na vida de vocês, e é preciso identificar. E que possa brotar no coração imensa gratidão e fazer memória das situações em que Nossa Senhora, de maneira poderosa, ela agiu. É muito importante para entender que foi assim até agora e será assim daqui para frente.
que Nossa Senhora continuará realizando. Por que que o Senhor nos pede? E o Senhor pede isso: fazer memória dos grandes feitos do Senhor. Shema Israel, ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E Ele pede que seja contada às gerações os grandes feitos do Senhor na história da salvação, para que entendamos que assim como Ele tirou o povo do Egito com mão forte e braço estendido, assim como Ele sustentou o povo num deserto terrível, assim como Ele dividiu o mar vermelho, assim como Ele fez brotar água do rochedo, assim como Ele transformou a água salgada, uma água salobra em água doce, assim como Ele fez o maná descer do céu, assim como Ele desbaratou as tropas inimigas, assim Ele fará, Ele continuará fazendo e agindo nas nossas vidas, não importa o tamanho do inimigo. Mas eu preciso conhecer a história da salvação. E a história da salvação não pode ser uma história antiga apenas, mas ela precisa ser uma história que se atualiza na minha vida, na minha história. Exemplo, e aqui eu vou trazer então a primeira situação. Na última quaresma, e aqui eu estou entre irmãos na fé, e aqui eu abro para vocês essa experiência, eu confidencio a título de confidência para vocês. Na última quaresma de São Miguel, eu passei por um combate terrível. E como é que aquilo se manifestava exteriormente? Eu fiquei mais silenciosa. O Rosário da Madrugada, não sei, talvez tem muita gente aqui que está com a gente lá no Rosário da Madrugada. Vocês lembram, 4 horas da manhã a gente está ali. Para a gente que está atrás das câmeras, 2h30 da manhã a nossa madrugada começa. Mas nós vamos com muita alegria, porque nós vamos encontrar o Senhor, nós vamos encontrar os nossos irmãos na fé. Nós desejamos aquele momento com todas as nossas forças. Ninguém vai obrigado ou empurrado. Lá em casa as irmãs querem entrar na escala do Rosário da Madrugada, na época da quaresma de São Miguel. A gente quer, a gente deseja. E antes de começar o rosário, não é? Uma das irmãs, a irmã Maria Gorete, sempre faz o cafezinho e aí serve todo mundo. É aquela festa antes de começar o rosário. A gente brinca, a gente vive um momento de fraternidade ali às 3 horas. Por isso que a gente entra no rosário, o sono já foi embora faz tempo. A gente entra com coragem, com disposição e com força, com a força de Deus. Mas o que aconteceu comigo então? Eu fiquei mais silenciosa, eu fiquei mais fechada. E eu posso dizer que eu fiquei um tanto quanto triste. Então eu chegava para o momento da madrugada e as irmãs que estavam sempre acostumadas com aquela festa de Deus começaram a perceber que a irmã Maria Raquel estava diferente, ela não estava entrando naquela dinâmica. E eu tentava, eu me esforçava muito, mas eu não conseguia. Eu não conversava, eu não interagia, o café ficou meio sem sabor, eu não conseguia. Eu estava, e eu lutava, mas era uma força muito grande contrária. E a irmã Maria Joana atenta, fazendo de tudo para me animar, para me alegrar, com aquele jeito dela, mas não tinha jeito. Não tinha jeito, sorrir era muito difícil, conversar era muito difícil. E aí, a comunidade, graças a Deus, e vamos rezar na irmã Maria Raquel, e rezava, mas era uma coisa que grudou e não saía. Era uma experiência difícil, e eu oferecia aquilo ao Senhor. Me acordava 2h30 todos os dias, estava ali com todo o meu coração, mas era uma luta. Isso durou por volta de uns 15 dias da quaresma. Mas aí, numa sexta-feira, eu estava repousando do rosário, a irmã foi me acordar, e eu já acordei, e ela me acordou no meio do repouso, eu já não estava muito bem. Falei, irmã, a senhora está me acordando agora. Mas enfim, ela disse, a irmã Maria Joana mandou chamar a senhora. Então, eu pensei comigo, eu espero que seja algo realmente importante. E eu me vesti então e subi as escadas. E quando eu abri a porta, eu me deparei com a minha mãe. Eu tomei um susto enorme. Na verdade, estava a minha mãe e o meu pai. Meu pai recém-cirurgiado. Eu tomei um susto, aquele impacto, eu falei, eu já me preocupei, achei que alguma coisa tinha acontecido. Eles moram há horas, eles moram no Rio Grande do Norte, eu estou no Ceará. Eles nunca vieram uma visita sem programar. Então eu tomei um susto. Eu estava daquele jeito, então aconteceu alguma coisa, né? E imediatamente a minha mãe me pegou. Eu com os meus 35 anos, ela me pegou como se eu tivesse 5 anos de idade, me colocou no colo,
começou a rezar em mim. Ela de um lado e meu pai do outro. E rezaram, e rezaram, e rezaram, e abençoaram, e abençoaram. E eu me levantei dali, eu já conseguia sorrir, eu já conseguia conversar. E ela então, foi uma viagem muito rápida, ela disse, pronto, Paulo, já podemos ir embora. Fizemos o que nós precisávamos fazer. Ela acompanhando as lives do Exército de São Miguel, ela dizia para o meu pai, ela dizia, minha filha não está bem. Ela não está bem. Nós precisamos ir até lá. Eu percebo, eu estou vendo no olhar dela, ela não está bem, ela precisa da gente. Foi lá, rezou, terminou a oração, pegou o carro e voltaram. Horas de viagem de estrada. E a irmã Maria Joana depois dizia, se eu soubesse que era isso, eu já tinha chamado há 15 dias atrás. Mas pode aplaudir. Oração de mãe, de pai também. Autoridade de mãe. Autoridade de mãe, autoridade de um pai. E aqui eu estou vendo que tem muitos pais, muitos avós também. Tem jovens também que um dia virão a exercer a sua paternidade, a maternidade. Deus deu autoridade a vocês. Deus conferiu autoridade a vocês, uma autoridade que vem da paternidade e da maternidade. E não tem outra pessoa, uma autoridade conferida a vocês. E vocês devem exercer essa autoridade. E eu trouxe esse exemplo para dizer a autoridade da oração de uma mãe. E olha que eu estou falando de uma mãe da terra, agora vocês imaginam que é a autoridade da mãe do céu. Imaginam que é a autoridade da mãe do céu, que nos relatos dos exorcismos, o padre Bamonte vai dizer, só o respirar de Nossa Senhora, só o respirar dela deixa o inferno descompensado. Quando o inimigo ele pressente a presença de Nossa Senhora, certa vez no exorcismo ele disse só como que o barulho do véu de Nossa Senhora, como aquele roçar do vestido da aparição da Rua do Baque, Nossa Senhora das Graças, só aquele barulho da túnica, do vestido de Nossa Senhora, o seu balançar do véu ou o seu respirar já é o suficiente para que o inimigo fique enlouquecido, para que ele se perca completamente naquela situação, naquela batalha, e ele fique confundido. A mãe cuida de nós. E aí, vamos então, após meditar Caná, trazer esse cuidado de Nossa Senhora, vamos então para 1830, na Rua do Baque, a medalha milagrosa, a aparição de Nossa Senhora das Graças. A França atravessa um período tão difícil. Há pouco se deu a Revolução Francesa e a outra ameaça de revolução, ameaçam destronar o rei. Legitimamente então constituído, ameaçam destroná-lo. E então Nossa Senhora aparece para aquela noviça, da comunidade da Ordem de São Vicente de Paulo, então para alertar e para entregar também as armas espirituais a serem utilizadas, a medalha milagrosa. Quantos doentes a França se encontra num momento terrível? A peste é um cenário terrível, terrível em todos os âmbitos. Inclusive, as pessoas estão morrendo por causa de uma peste. Não bastasse toda a confusão no cenário também político nacional, a confusão dentro da igreja, as pessoas estão morrendo ainda vitimadas pela peste. Mas Nossa Senhora cuida. E Nossa Senhora aparece então e entrega uma arma poderosíssima. A medalha milagrosa, que nós no Exército tanto nós propagamos, tanto nós divulgamos e muitos testemunhos nós recebemos. Um dos que mais me impactaram até hoje foi uma família há 20 anos dividida. O pai havia se separado da mãe, os filhos, o pai se afastou de toda a família, inclusive dos filhos, e há 20 anos os filhos não tinham acesso ao pai, embora morando na mesma cidade. O pai cortou relações e não quis mais saber nem de ninguém da família, nem mesmo dos filhos. Mas uma filha rezava com o exército de São Miguel e escutou sobre o poder de Deus através do sacramental, que é a medalha milagrosa. E sabe o que ela fez? Naquela casa onde ela não podia entrar, a casa onde o pai morava, ela jogou a medalha milagrosa por cima do muro. Ela passou em frente à casa, ela disse, aí eu não posso entrar. Ele não permitia que os filhos entrassem. Ela disse, mas eu conheci quem pode. E jogou a medalha milagrosa por cima do muro. Disse, Nossa Senhora vai entrar nessa casa e ela que vai resolver essa situação.
Gente, 20 anos, sem se falarem, sem nenhuma conversa, sem diálogo, 20 anos. Naquela mesma semana em que ela jogou a medalha milagrosa por cima daquele muro, com tamanha fé, no final daquela semana, aquele pai entrou em contato com o irmão mais velho e disse: eu quero todos vocês aqui na minha casa. E aí ela relata, eles foram até a casa, foi um momento de perdão, foi um momento de reencontro, e ela testemunhava o vínculo voltando então a ser reconstruído, graças à intercessão poderosa de Nossa Senhora. Graças ao poder de Deus que se manifestou através desse sacramental, a medalha milagrosa. E quantos outros testemunhos eu poderia aqui trazer para vocês? O Zachary King, sacerdote satanista, chegou no mais alto grau do satanismo. Nós temos o testemunho dele, inclusive no nosso canal. Esse homem ainda é vivo, ele ainda está vivo, e é incrível o testemunho. Ele chegou no mais alto grau do satanismo, não há pecado que ele não tenha cometido. Ele relata isso com muito arrependimento, e eu não vou conseguir, para encurtar mais a conversa, o fato é que foi através da medalha milagrosa. Uma senhora apareceu então no lugar onde ele estava trabalhando nesse tempo numa relojoaria, e uma senhora entrou, olhou bem nos olhos dele e colocou a medalha na palma da mão dele, a medalha milagrosa. E ele zombou, ele esnobou, ele falou: isso aqui, o que é que isso aqui pode fazer por mim? Mas como uma pessoa com Deus conferiu muitos dons, né? E o inimigo sabe disso, por isso que ele trapaceia e quer pegar exatamente aquela pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa foi uma pessoa eleita por Deus. E o Zachary tinha muitos dons, muita abertura, esse mundo espiritual. E quando ele fechou a mão, ele relata que ele foi como que transportado para uma outra dimensão. E ali começou um processo de conversão dele através da medalha milagrosa. Eu estou falando de um homem que chegou no mais alto grau do satanismo. Através da medalha milagrosa ele volta à igreja. Hoje é um homem que testemunha, que prega a palavra, profundamente arrependido, e que oferece todas as suas dores em reparação dos seus pecados. Mais uma vez, o cuidado de Nossa Senhora. E recentemente, graças ao trabalho com o Exército de São Miguel, nós fizemos algumas viagens aos santuários marianos. Graças ao trabalho com o Exército de São Miguel, nós fomos aos santuários marianos, e ali nós documentamos, nós filmamos, nós gravamos, nós fizemos um verdadeiro trabalho de pesquisa nesses santuários marianos para poder trazer essa experiência para vocês. Sempre foi exatamente em nome da evangelização e para a glória de Deus. E nós tivemos a oportunidade recentemente de estar na França, na Rue du Bac, visitando então o lugar da aparição de Nossa Senhora das Graças, documentando, pesquisando, filmando, gravando, para que esse material possa chegar ao maior número possível de pessoas. E o que é que aconteceu? A experiência lá, gente, foi muito forte. Porque eu não conhecia eu conhecia a medalha milagrosa, mas eu não conhecia a parte da mensagem que Nossa Senhora diz assim. E eu me emocionei muito quando eu vi isso lá. Está registrado, quando ela fala para Catarina, então ela diz: quando tudo parecer perdido, venham até este altar. Quando tudo parecer perdido, ou seja, quando humanamente vocês não enxergarem mais saída, quando humanamente vocês disserem: não tem mais nada que a gente possa fazer, ainda assim, quando tudo parecer perdido, não desesperem, venham aos pés deste altar. E ela diz: porque aqui as vossas orações serão escutadas, não é? Lembra o que São Miguel também falou na gruta do Monte Gargano: toda oração feita neste lugar será escutada. E claro que este altar não é apenas aquele altar da Rue du Bac, lá na França. Não, Nossa Senhora é mãe, sabe que poucas pessoas podem ir até lá. Mas é cada altar, em cada igreja, onde Jesus se faz corpo, sangue. É em cada altar. Então, quando tudo parecer perdido, venham até este altar. Adorem o meu filho, recorram a Ele, se deixem sustentar pela Eucaristia. Quando tudo parecer perdido, eu estarei lá com vocês. Olha a palavra dela: quando tudo parecer perdido,
venham ao pé deste altar e lá eu estarei com vocês. Lá eu estarei com vocês. Nós podemos meditar nesse momento a situação nacional em que nós nos encontramos, mas também na situação pessoal em que cada um vive. Nós trazemos isso para a realidade enquanto povo brasileiro, enquanto povo de Deus na igreja, mas também dentro da sua casa, nas dificuldades que você enfrenta, naquelas lágrimas que você derrama e que ninguém conhece, só é entre você e Deus. Nossa Senhora diz: lá eu estarei com você. Às vezes esse filho que está nas drogas, esse esposo que saiu de casa, tantas situações também de ordem temporal que tudo parece perdido, Nossa Senhora está dizendo: lá eu estarei com você. E aí nós temos forças para continuar, como Santa Teresinha do Menino Jesus diz. Santa Teresinha quase morreu. Após a perda da sua mãe, as suas irmãs também entrando no Carmelo, e Santa Teresinha adoece. E identificam então que talvez a doença de Santa Teresinha tenha tido uma raiz emocional, por causa das perdas que ela viveu. E Nossa Senhora sorri para Santa Teresinha. A imagem, a Virgem do sorriso. E Santa Teresinha é curada pelo sorriso de Maria. Porque lá eu estarei com você. Nós estamos ainda em 1830, mas tem muito mais. 16 anos depois, Nossa Senhora, ainda na França, nos Alpes franceses, La Salette, Nossa Senhora aparece para aquelas duas crianças e chora as lágrimas de Nossa Senhora. Interessante que, dentre tantos outras coisas que Nossa Senhora fala para aquelas crianças, e é para todos nós, Nossa Senhora também traz um alerta. Ela diz para as crianças então falarem para o Papa Pio IX não confiar em Napoleão III, o imperador, porque não aceite a ajuda militar de Napoleão III, porque ele trairá o Papa. E de fato isso acontece. Invadem os estados pontifícios. Olha só, olha o cuidado de Nossa Senhora. Nossa Senhora está atenta. Nossa Senhora, ela está muito atenta. E claro, Nossa Senhora então em La Salette chora. E por que ela chora? Exatamente por causa de uma humanidade que se distancia de Deus. Ela faz várias advertências, inclusive as pessoas que já não observam o domingo enquanto dia do Senhor. Gente, isso é tão grave, isso é tão sério. Quantas pessoas hoje, quantos cristãos e que se dizem católicos, já não observam mais o domingo como o dia do Senhor. Já não vivem mais o mandamento de Deus que manda guardar o domingo como um dia de preceito. Nossa Senhora chora por causa disso, porque outro dia eu atendi uma pessoa, um acompanhamento espiritual, e tudo começou, sabe aonde? Toda a derrocada dessa pessoa começou quando ela abandonou a missa. É como, sabe aquele jogo de dominó que você derruba a primeira pedra e derruba todas as outras? Às vezes basta você descuidar de um ponto e todo o teu edifício espiritual vai cair. Quando eu abandono a missa, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo a Deus que pode deixar, que sozinho eu dou conta. Quando eu abandono a missa e a vida de oração, eu estou dizendo a Deus, embora talvez eu não tenha consciência disso, eu estou dizendo: deixa comigo, eu sei como faz. E eu tiro as pedras que sustentam o meu edifício espiritual, que é exatamente a humildade. Quando você pode ter muitas, todas as outras virtudes, pode ser um anjo de pureza, mas se lhe faltou a humildade, todo o teu edifício espiritual vai ruir. Lúcifer não pode ser acusado da impureza, pelo menos não enquanto sensualidade, quando da guerra que houve no céu, a batalha no céu entre os anjos. Mas foi exatamente a acusação que pode parar então, foi exatamente porque faltou humildade. Ele foi soberbo, ele foi orgulhoso, ele desobedeceu. Então quando falta a humildade, todo o nosso edifício espiritual vai ruir. E falta, quando eu dispenso os mandamentos do Senhor, não tem jeito. Uma queda, como a palavra diz, um abismo atrai outro abismo. Eu só vou de queda em queda. Então Nossa Senhora chora, o nome de Deus é pronunciado em vão, e tantos outros, o homem vai desobedecendo os mandamentos do Senhor, e Nossa Senhora chora em La Salette.
E aí nós andamos um pouco mais, nós chegamos em Lourdes. Todas essas aparições, gente, são uma riqueza, mas meu tempo já está quase esgotando. A gente tem cada aparição dessa, né? E aqui o irmão Luiz Maria faz isso com muita competência. Isso aqui dá uma formação de 2 horas, de 3 horas. Aprofundem, porque cada intervenção de Nossa Senhora, cada aparição dela é manifestação do cuidado dela para conosco. Antes de falar de Lourdes, em 1858, eu me lembro exatamente da minha história vocacional. Eu estava há 3 anos brigando com Deus, porque ser freira não estava no meu programa de vida, no meu projeto. Perdão falar assim, mas era a verdade. Não fazia parte do meu projeto. Não, olha só, a soberba não era o meu projeto. Então, quando eu conheci o Senhor, numa experiência lá em 2005, no encontro de jovens, foi muito bom. E eu comecei a caminhar com mais fervor, comecei a ler a palavra, comecei a estudar a doutrina da igreja. Com pouco tempo eu já estava ajudando no ministério da pregação. Enfim, eu fui crescendo naquela experiência. Mas eu não sabia que Ele ia me pedir o que Ele me pediu. E quando eu me dei conta de que Ele estava me chamando para uma vida consagrada, eu disse: não, vamos com calma. Eu não estou preparada para isso. E eu sou um tanto quanto metódica, sabe? Eu programei, aqui é mais uma parte humana, né? A Maria está rindo porque sabe. Se a gente programou que a gente vai esse final de semana para a missão em Belo Horizonte, então a gente vai para a missão em Belo Horizonte, pronto. E aí qualquer coisa que desvia disso, hoje já é bem diferente. Porque hoje eu entendo que é Deus que está no controle. Mas isso há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, eu não tinha essa percepção. Então, se programamos uma coisa, aquilo vai acontecer. Eu estava na faculdade fazendo direito e desde os 5 anos de idade eu dizia que eu ia ser advogada. Fazia 12 anos, então eu estava com 17 anos e fazia 18, que eu dizia que eu ia ser advogada. Então, aparecer na minha história e dizer que eu ia ser outra coisa, para mim era muito difícil. E eu comecei uma briga com Deus. Eu falei: eu não quero. Mas claro, eu não conhecia a vocação. Eu não conhecia a beleza do chamado. Eu tinha medo, porque eu não conhecia. Eu falei: Deus, não. Deixar meu pai, deixar minha mãe, deixar minhas irmãs, abandonar os meus sonhos de uma... Não ter filhos, não gerar biologicamente, não casar, não. Não, aquilo não cabia. E aí foram 3 anos de briga com Deus. Até que um dia uma consagrada rezando em mim, ela disse: olha, você está muito cansada. E eu disse: eu estou cansada. E ela disse: mas não tem jeito, depõe as tuas armas e deixe Deus vencer, Ele não vai desistir de você. Que mistério, um Deus que se enamora da sua criatura. E todos nós temos um chamado, todos nós somos chamados a uma vida esponsal, né? Independente da nossa vocação aqui, né? Eu venho de um lar, graças à vocação matrimonial eu nasci. Então todas as vocações elas têm a sua beleza e o seu esplendor, mas uma coisa é fato, Ele disse: lá ninguém mais se dará em casamento, porque Ele será o único esposo. Então todos nós temos uma alma esponsal. E aí então naquela luta desigual, como diz então Jacó: Senhor, Tu me venceste. Eu disse: tá bom, eu aceito. E aí foi um processo, eu aceito, depois eu quero com todas as minhas forças. E aí quem vive o processo vocacional sabe, depois que eu quis com todas as minhas forças, eu achei que eu estava louca e que eu tinha imaginado tudo, que eu tinha criado aquela situação. Gente, é sofrido. O processo vocacional, ele é sofrido. Mas graças a Deus, eu não tinha força para dar os passos. Mas quando eu me consagrei a Nossa Senhora, em 15 de setembro de 2009, um mês depois, Nossa Senhora me levou para o Instituto Hesed. Um mês depois que eu me consagrei, que eu coloquei a corrente da escravidão de todo o meu coração, Nossa Senhora me levou para o Instituto Hesed. Eu conheci o Instituto Hesed pela primeira vez. Eu cheguei lá, eu só chorava. Quando eu cheguei lá, pensaram que era uma benfeitora.
Me trouxeram a irmã que cuidava das benfeitoras. Eu falei, não, é vocação. E eu estou até hoje. Entendem? Aquele processo de 3 anos de briga com Deus, Nossa Senhora resolveu em 1 mês. Ela não precisou mais do que 30 dias. Eu falei 15 de setembro de 2009. Quando foi em 15 de setembro de 2015, eu estava professando os meus votos religiosos. No mesmo dia em que eu havia me consagrado a ela. Vocês conseguem perceber que eu estou pegando a Sagrada Escritura, as bodas de Caná, estou pegando as revelações privadas, as aparições de Nossa Senhora ao longo da história, mas as aparições dela também na minha vida. E eu tenho certeza que ela também apareceu na vida de vocês, que ela aparece na vida de cada um de vocês. E nós precisamos, Maria Raquel, por que a senhora está trazendo tudo isso? Exatamente criando uma base para dizer para vocês que assim como Nossa Senhora cuidou do nosso passado, e Nossa Senhora cuida do nosso presente, ela também está cuidando do nosso futuro e do futuro da nossa nação. Se nós precisamos passar pelos que nós tenhamos que vir a passar, que seja com ela. Que seja ao lado dela. Porque sob o manto de Maria, com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa. Então, chegamos em Lourdes, nesses minutos finais que eu tenho, chegamos em Lourdes, 1858. Há 4 anos atrás, 1854, o Papa havia proclamado o dogma da Imaculada Conceição. E esse ano foi tão linda a celebração, gente, o dia 8 de dezembro, ano passado, né? Nossa, que dia memorável, que dia soleníssimo. Porque a derrota de Satanás começa no ventre de Ana. Quando Nossa Senhora é concebida imaculada, ali começa a derrota de Satanás. Quando Nossa Senhora é concebida imaculada. Por isso o ódio que ele tem. Então, é proclamado o dogma da Imaculada Conceição em 1854, interessante, exatamente a França, tão beneficiada por Nossa Senhora, foi o único, ou talvez um dos únicos, países cujo clero se posicionou contra a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Aí Nossa Senhora aparece na França e diz, eu sou a Imaculada Conceição. E fala isso para aquela menina, para Santa Bernadette então. Estivemos também recentemente em Lourdes, para poder trazer toda a beleza. Daqui a pouco vamos iniciar a novena, e será belíssima, tenho certeza. Nós estivemos em Lourdes, exatamente para poder trazer essa experiência para o Exército de São Miguel. E é uma experiência incrível, gente, incrível. E nós vamos fazer todo o possível para trazer essa experiência para vocês. Para aqueles que talvez não tenham oportunidade de ir fisicamente lá, mas nós vamos espiritualmente a Lourdes. Porque a experiência naquele lugar é incrível. Não precisa ninguém dizer uma palavra. Nós fomos lá, estavam 2 graus, estava frio, estava bem vazio, não tinha quase ninguém. Nós pudemos rezar bastante. E o chamado de Lourdes é exatamente esse, é um chamado à oração. É tanto que ela aparece para Santa Bernadette, ela não vai falar praticamente nada, a não ser quando Santa Bernadette vai perguntar quem ela é, que ela vai dizer, eu sou a Imaculada Conceição, mas diferente das outras aparições, como em Fátima, como na Nossa Senhora das Graças, ela não vai falar, deixar uma mensagem com tantas palavras, mas ela vai convidar à oração. É tanto que ela aparece com o terço e ela mexe os lábios, mas mexe silenciosamente. O padre Paulo Ricardo comentando essa aparição, eu dei boas risadas, porque ele falou assim, é porque era difícil, ela mesma rezar o terço, né, Ave Maria cheia de graça, como é que ela ia saudar ela própria? O máximo que ela conseguiria rezar talvez fosse o Pai Nosso e o Glória. Mas ela queria dizer, através de Santa Bernadette, rezem o terço, rezem o terço. Então ela mexia os lábios, mas não se ouvia exatamente o que ela estava falando, mas com o terço na mão e passando as continhas do terço. E Lourdes é exatamente isso, é um chamado à oração. É incrível a atmosfera espiritual daquele lugar. Você chega lá e você gruda. Você é como a lei da gravidade, ela puxa, você fica ali diante daquela imagem, daquele lugar, e você não quer sair dali por nada no mundo, e ninguém precisa dizer uma palavra. E por favor, não digam nada, parece que fiquem todos em silêncio, porque é um silêncio que
que grita dentro da gente um chamado à oração. Nossa Senhora em Lourdes, em 1858. E aí nós seguimos. 1917, estamos ali com Nossa Senhora em Fátima. Num período tão conturbado, num período tão difícil, Nossa Senhora está ali. E Nossa Senhora pede: rezem o terço, façam penitência. Interessante que quando o Papa Pio IX entrou em contato com os segredos de La Salette, aqui eu quero falar isso porque nós já estamos na iminência de uma quaresma, que nós também estamos preparando com muito carinho para vivermos juntos esse tempo. Quando o Papa Pio IX entra em contato com os segredos de La Salette, ele diz: se não fizermos conscientemente penitência, estamos todos perdidos. Olha a palavra do Papa. 1846, ele diz: se não fizermos conscientemente penitência, estamos todos perdidos. E é o que Nossa Senhora pede, né? A oração e a penitência. Em 1917, Nossa Senhora vem pedir isso. As aparições são precedidas pelo anjo de Portugal: penitência, penitência, penitência. Nós precisamos abraçar a via da penitência. Porque a força da oração e da penitência pode sim diminuir os efeitos daquilo tudo que está por acontecer. Além de nos preparar para que possamos enfrentar e viver tudo o que está por vir. Então, 1917, Nossa Senhora diz tudo isso, mas ela vem pedir a consagração ao seu Imaculado Coração. Caso contrário, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, o que nós vimos acontecer. Estamos sofrendo hoje diretamente as consequências disso. A Rússia espalhou seus erros pelo mundo, através de uma filosofia, de uma doutrina puramente materialista, ateísta, e nós estamos sofrendo as consequências disso. Mas Nossa Senhora diz: por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Aquilo que São Luís, no século XVIII, também já havia dito. São Luís já havia falado exatamente disso. O Imaculado Coração de Nossa Senhora triunfará. E ele vai falar já no século XVIII, que Nossa Senhora vai falar no século XIX, em La Salette, quando ele traz a realidade dos apóstolos dos últimos tempos. A consagração a Nossa Senhora é exatamente essa preparação dos filhos de Nossa Senhora, preparando-nos para que sejamos então esses apóstolos dos últimos tempos, que não nos deixaremos abater, não nos deixaremos deter, não nos deixaremos contaminar pelas heresias, porque Nossa Senhora, nós nos consagramos a ela, então ela cuidará de cada um de nós, inclusive da nossa mente, do nosso coração. Os apóstolos dos últimos tempos. Tem aqui algum consagrado a Nossa Senhora? Levante a mão. Deixa eu ver o exército de Maria. O exército de São Miguel sob o manto de Maria. E eu faço um apelo muito especial, você que ainda não se consagrou a Nossa Senhora, através do método de São Luís Maria Grion de Montfort, reze com isso, né? E faça a consagração. Então, 1917, nós caminhamos mais um pouco. A nível mundial, nós vamos nos deparar ainda com as aparições de Nossa Senhora em Garabandal, e vamos chegar também até as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, em 1981, cujas mensagens inspiraram a fundação dessa comunidade, Gospamira. Então veja, de maneira muito sucinta, só me faltam 3 minutos, eu corri. Quando nós estivemos em Garabandal, né, uma aparição também ainda em estudo, mas pela árvore a gente vai vendo, pelos frutos a gente vai conhecendo a árvore. Quando eu estive em Garabandal, na Espanha, e quando eu subi ali, nós chegamos à noite, estava muito frio, estava congelando, a gente tremia, e estava chovendo, estava escuro, era a noite, mas nós não aguentamos. Então a madre deu permissão para que as irmãs que quisessem subissem até o monte, e aí uma parte das irmãs, as mais jovens, subiram, né? E a gente subiu, e aí estava escuro, escorregadio, chovendo, frio, teve irmã que caiu, e a gente levantou, e a gente subiu, difícil subir, eu tirei logo a sandália porque estava chovendo, e fui subindo a pé, gente, um frio, e pé descalço mesmo, eu não sabia explicar, mas era uma força que impelia a gente lá para cima,
E quando eu cheguei lá em cima, tudo escuro, eu não vi nada, porque estava tudo escuro. Não tem poste, não tinha nada. Eu cheguei lá em cima no monte e eu só vi escuridão. Mas eu desabei num choro, que eu não sabia explicar. Eu me ajoelhei e eu só chorava, sem enxergar nada. Eu só chorava. Não era um choro de tristeza, nem de uma alegria sensível, mas era um impacto de um chamado. Um chamado a amar a Eucaristia. Em que eu estou falando da minha experiência pessoal. Um chamado à Eucaristia. Um chamado a morrer e a viver pela Eucaristia. E para a Eucaristia. E eu chorava. E assim, nós vamos nos aproximando do final. Deus me pague por me sinalizar. Tinha muitas outras coisas para falar. Eu disse que o tempo a gente ia ter que correr. Porque eu nem falei das aparições de Nossa Senhora aqui no Brasil. Desde 1717, no Rio, Paraíba, a nossa querida Imaculada Conceição Aparecida. Mas nós vamos falar logo à tarde. Vocês vão ficar com a gente até o fim, né, gente? Então, eu volto à tarde e a gente traz agora para meditar a realidade das aparições de Nossa Senhora aqui no Brasil, claro, com enfoque nesta mensagem de Nossa Senhora, a Irmã Amália, na década de 30, ó Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Vamos rezar então com esta canção. Também amo muito vocês, gente. Deus lhes pague pelo carinho. Vamos ficar de pé então e vamos rezar com esta canção, proclamando que nós temos uma mãe, proclamando que Nossa Senhora está cuidando do Brasil, Nossa Senhora está cuidando de cada um de nós, Nossa Senhora está cuidando de mim, porque Nossa Senhora é nossa mãe, mas ela também é a minha mãe. Ela está atenta às minhas necessidades, às necessidades do nosso Brasil e às necessidades da minha família, às minhas necessidades, na minha história e na minha vida. Por isso proclama de todo o coração.